Bom, galera, ainda sobre o Mundial de Clubes, ainda sobre a apresentação da equipe do Palmeiras fazendo o jogo ir para a prorrogação contra a forte equipe do Chelsea, forte aqui pra gente, né? Uma equipe que tem que se considerar forte, sim, na minha opinião. Uma equipe que enfrenta a Liga dos Campeões, é o atual campeão, principalmente na última temporada, conseguiu ganhar de forma inesperada. Ninguém esperava que o Chelsea, principalmente antes do Thomas Tuchel assumir, fosse ganhar, e principalmente de um Real Madrid, de um City, da forma como ganhou, indo muito bem contra os dois. É uma equipe que tem que ser parabenizada, sim. Mas antes só de falar sobre a questão dos brasileiros, e a gente ainda tem chance no Mundial de Clubes de conseguir vencer algum europeu, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, tá? Deixar seu like, seu dislike. Pega esse link, compartilha para as pessoas para fazer o canal crescer, beleza? Bom, é o seguinte, hoje eu estava lendo uma matéria do PVC que saiu no Globoesporte.com e é onde ele pega num ponto muito bem estruturado. Ele faz todas as análises, ele dá as estatísticas dos jogos que foram com os brasileiros desse novo formato mundial da FIFA, desde o São Paulo, o Inter e o Corinthians, o quanto de porcentagem de posse de bola eles tiveram. Então, são brasileiros que estão acostumados a jogar atrás, tá bom? Principalmente na linha da bola, quando vão enfrentar algum time europeu, que no caso foi o Liverpool, o Barcelona e o Chelsea. São times que têm pouca posse de bola, tá? O São Paulo, se eu não me engano, teve 27% de posse de bola, 23%. O Inter teve mais ou menos nessa casa, o Corinthians também teve mais ou menos nessa casa. Por que eu tô falando isso? Porque a gente se pauta muito na ideia do jogo de igual para igual, tá? Isso veio principalmente em 2019, depois daquele Super Flamengo que conseguiu fazer um embate muito bom com o Liverpool, jogando até a prorrogação também. Mas a gente fica se perguntando, até onde vai esse jogo de igual para igual? Como é que começa? Porque se a gente for analisar friamente, um jogo de igual para igual é aquele que tem trocação, tá? Um jogo onde as duas frentes fazem força, onde um ataca o outro, vai no campo de ataque do outro e tal. Com o Palmeiras, eu acho que a gente tem que fazer uma análise. Assim, o Palmeiras ele conseguiu enfrentar o Chelsea dentro das suas características. Por quê? Eu vejo muito comentarista hoje, principalmente, falando que o Palmeiras deveria atacar mais. Eu concordo. Não é o estilo de jogo que eu gosto. Mas o Palmeiras ele está acostumado a jogar assim. Se a gente for pegar desde a Libertadores, ele enfrenta o Atlético Mineiro dos dois jogos dessa forma, tá? Acho que no Allianz Parque até foi pior. Por quê? Porque o Abel Ferreira ele se pauta numa ideia de vou levar o jogo até onde eu puder, tá bom? E vou me fazer valer pelo gol fora. Foi isso que aconteceu. Ele conseguiu eliminar o Atlético, não porque ganhou, mas porque conseguiu fazer o gol fora, eficiente com o Dudu ali na jogada do Gabriel Veron. E depois o jogo contra o Flamengo na final foi um pouco menos assim, como é jogo único, o Palmeiras se partiu um pouco mais. Mas sim, é um Palmeiras que não está acostumado a propor jogo, é um Palmeiras que se defende sim, muito forte e que sai no contra-ataque, principalmente na velocidade ali do Rafael Veiga, do Dudu e do Rony. Então eu sou um pouco contra os comentários que ficam falando que o Palmeiras ele deveria ter se arriscado mais. Sim, não, como eu repito, não é o estilo de jogo que eu gosto, mas eu entendo que a característica do Abel Ferreira ele ganhou duas Libertadores dessa forma. A questão é a seguinte: esse jogo de igual para igual que a gente fica falando. E daqui para frente, como é que podem ser as chances dos brasileiros no Mundial? A distância, gente. Se bem que tem alguns comentaristas que ficam falando que a distância diminuiu, eu diria que a distância só aumentou. A nossa distância para o europeu só aumentou, tá? E a gente está falando de um modelo de jogo, tá bom? Um modelo de campeonato, aonde para tentar dar jogo, o sul-americano, no caso o Palmeiras dessa vez, tem que jogar tudo que pode dentro desse modelo, tudo que pode, e o europeu tem que estar numa péssima fase. O Chelsea não está numa ótima fase. Pelo contrário, há um mês o Chelsea estava brigado, né? O Thomas Tuchel estava brigado com o Lukaku. O Lukaku quase saiu. Então, nesse cenário muito desse, tá bom? O europeu tem que estar muito abaixo, o sul-americano tem que estar jogando tudo que pode para tentar dar jogo. Eu entendo que tem várias pessoas que ficam falando, mas nos anos 90 tinha o São Paulo, tinha o Palmeiras que fez um jogo muito bom, o Corinthians que foi campeão mundial, o Vasco fazia frente, enfim. Sim, nos anos 90 para trás tinham times maravilhosos, porque era outra coisa,
teve a Lei Bosman que mudou e tal. Mas a questão é a seguinte, daqui pra frente, como é que pode ficar o Mundial de Clubes? Principalmente se vier com o novo formato, as chances são quase zero. Pra não dizer zero, tá bom? Temos que ser realistas. O que pode fazer com que tente aumentar o nosso nível de competitividade é entender o seguinte. Os times brasileiros têm uma deficiência, que é olhar para o próprio umbigo. Aqui a gente não olha de forma coletiva e entender que esses 3 clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo hoje, não conversam com todos os outros. Você tem o Corinthians hoje tentando conversar, mas financeiramente não é a mesma coisa. Em questão de time titular, pode dar briga, beleza? É um time muito forte, mas que ainda não se encaixou. A gente está falando de 3 superclubes que não se conversam com os demais. Então, a meu ver, se os clubes brasileiros conseguissem se unir, fazer uma liga, tornar mais forte essa questão e estruturar melhor o futebol brasileiro, a gente pode se disparar ainda mais na América do Sul, fazendo com que tente ver as nossas forças com os europeus daqui para frente. Por quê? É um bem coletivo. Você não pode, na minha opinião, pegar o Palmeiras e enfrentar 2 vezes no Campeonato Brasileiro o Atlético Mineiro, 2 vezes o Flamengo, ou seja, de 38 rodadas ele tem 4 grandes jogos no máximo para poder medir força em alto nível. Alto nível eu digo da América do Sul aqui. De resto, ele tem que torcer para poder pegar um River na Libertadores e olha que o River não tá tudo isso. Então, se o Brasil hoje apresenta um quadro financeiramente melhor da América do Sul, você está destoando da América do Sul, ao meu ver, deveria ter um bem coletivo ali entre os clubes e fazer com que todos se estruturem da forma com que traga treinadores estrangeiros, os treinadores brasileiros possam se evoluir ainda mais para estruturar melhor o nosso nível de liga e ter maiores embates. Porque você hoje que é palmeirense, flamenguista ou torcedor do Galo, você pode estar feliz com o seu time. Mas de nada adianta você só ter esses times, sendo que São Paulo, Grêmio acabou de ser rebaixado, o Inter está muito mal, o Corinthians ainda não está bom, Santos, toda essa galera, né, não está bem. Então seria o melhor que todo mundo pensasse no coletivo. Aí a gente viria no que dá. Mas daqui para frente o que eu vejo é só a distância aumentar. Principalmente se mudar agora o formato. E se não mudar o formato, também fica difícil. Porque não é todo ano que a gente vai ter um Chelsea ganhando a Liga dos Campeões. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Chelsea tem que ser respeitado. Sim, o Chelsea é um time de respeito, um time grande da Europa. Mas, por exemplo, pra mim o City joga mais bola. E o City ganhando a Liga dos Campeões, amigo, desculpa, mas pode vir qualquer um dos 3. Pra mim é melhor nem entrar em campo, tá bom? Porque não dá jogo. Se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões é a mesma coisa. Então a tendência são os favoritos a ganhar. Né? Não é todo ano que vai ter um Chelsea, por mais que o Ajax pode estar em grande fase. Mas a tendência é só o nível aumentar. Então, para mim, para tentar estancar essa sangria que está, é os clubes brasileiros se unir, fazer uma liga forte e ter mais embates de alto nível, ter mais competição de alto nível para ver como é o nosso desempenho daqui para frente no Mundial de Clubes. Dentre mais de atuações da partida, que deveria ter tido mais coragem. Gente, entenda uma coisa. Nem todo mundo é igual aquele Flamengo de 2019. Nem todo mundo joga com o Atlético Mineiro. São estilos de jogos mais vistosos. Eu particularmente gosto disso. Mas o Abel Ferreira, ele vem da escola Mourinho. Ele vem de uma escola que se defende. Então, dentre aquele modelo de defesa, se você pegar, o Palmeiras, ele sofreu menos do que o São Paulo, menos do que o Inter, menos do que o Corinthians. Mas ele não atacou tanto quanto e não foi eficiente. Então fica aquela história, se defende muito bem, faltou perna, faltou objetividade. Mas dentre mais, eu acho que é isso que o Palmeiras teve a oferecer. Tem que reforçar o elenco, tem que repensar, mas conseguiu pelo menos levar para a prorrogação. Beleza? E vamos torcer para que no futuro, no futebol brasileiro, possa pensar melhor por si. É o que a gente pede, né? Vamos ver.